Olá, bem-vindos ao segundo curso de Anatomia Online do CPA. E dando continuidade às aulas do sistema gastrointestinal, eu sou a Mairan e eu vou ministrar a aula de apendicite. Bem, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar em algum momento da vida sobre a apendicite. Isso porque ela é a causa de abdômen agudo mais comumente encontrada nas urgências, então ela é muito frequente. E ela pode ocorrer em qualquer pessoa, só que normalmente ela vai afetar homens entre 20 e 30 anos. É importante saber também que essa doença tem o diagnóstico essencialmente clínico, ou seja, por uma anamnese e um exame físico, o paciente tem o diagnóstico de apendicite sem nenhum problema. E esse diagnóstico ele é tão importante porque quanto mais rápido esse diagnóstico é feito, mais precoce ele é dado, menor é a morbidade e menores são os riscos de complicações. Sendo que eu posso ter essa demora no reconhecimento clínico e geralmente essa demora ela é atribuída a sintomas atípicos da doença. E esses sintomas atípicos da doença são decorrentes das variações anatômicas do apêndice, que nós vamos ver mais lá na frente. Então, um apêndice, ele é um pequeno órgão tubular e ele tem um fundinho cego, como a gente pode ver aqui. Ele vai se originar, a sua base vai ficar fixa à parede posteromedial do seco, atrás do seco, e ele vai ficar localizado a 2 centímetros abaixo da válvula ileocecal. Ele pode ter um comprimento até de 20 centímetros e a sua largura não passa de 1 centímetro. E como a sua base fica fixa no seco, a sua ponta fica solta. E aí ele pode se dispor como um ponteiro de um relógio, como a gente pode ver aqui na figura. Ele pode estar na posição desde pré-ileal até a posição retrocecal, sendo que essa posição retrocecal é a mais comumente encontrada. A sua irrigação é feita pela artéria apendicular, como o próprio nome já diz, e essa artéria apendicular que vai irrigar o apêndice, ela é ramo da artéria ileocólica. E a drenagem é feita pelas tributárias da veia ileocólica também. A apendicite, é importante a gente entender como é que o processo se desenvolve para entender o quadro clínico. Então, na apendicite, como o próprio nome já diz, é uma inflamação do apêndice. E esse apêndice ele vai ser inflamado a partir da obstrução da sua luz. Lembra que eu falei na anatomia que ele é um pequeno órgão tubular e ele tem fundo cego? A própria anatomia dele vai favorecer essa obstrução, que normalmente ela é obstruída por um fecalito, que são pedaços de fezes endurecidas que ocasionalmente caem na luz do apêndice e acabam obstruindo. Mas pode acontecer por todos esses fatores aqui que eu elenquei. E aí acontece o quê? O fecalito vai obstruir essa luz do apêndice e o apêndice normalmente secreta muco para o seco, justamente para ajudar a lubrificar a passagem das fezes. Só que com essa obstrução pelo fecalito, o muco não consegue ser drenado para o seco, então ele fica retido no apêndice. E quando o muco fica retido justamente com a obstrução da luz, a gente tem um processo de distensão desse órgão. E com a distensão do apêndice, a gente tem ativação dos receptores nervosos aferentes na serosa. E aí a gente vai ter como manifestação clínica uma dor abdominal difusa. Essa distensão também vai levar a um aumento de pressão. Quando o órgão vai começar a aumentar a pressão e a pressão vai ficar tão grande que vai ultrapassar a vascularização do órgão e vai ocasionar um processo de isquemia, porque eu vou diminuir a drenagem e vou diminuir a irrigação. Se eu não tenho aporte de oxigênio e nutrientes suficiente, esse apêndice começa a isquemiar. E eu também posso ver em alguns pontos necrose no apêndice. Então, a obstrução da luz, justamente com essa distensão, o aumento de pressão e a isquemia, o órgão vai inflando e aí ele pode chegar a perfurar. Um ponto que eu queria ressaltar é essa parte de ativação de receptores nervosos aferentes, que eu falei que no início ele fica retido à serosa, que a gente tem justamente essa dor inespecífica abdominal, que ela pode ser periumbilical ou no epigástrio, e ela não tem uma intensidade tão alta. E aí, conforme a inflamação vai acontecendo, o edema e a doença vai progredindo,
essa inflamação acaba rompendo a barreira da serosa e invadindo o peritônio parietal. Quando eu tenho uma invasão do peritônio parietal, eu tenho uma mudança nesse padrão de dor. Esse padrão de dor, que era inespecífico, começa a se especificar para a fossa ilíaca direita, e aí a dor começa a se intensificar mais. E aí eu tenho o padrão de dor migratória, inicialmente inespecífica, e depois ela começa a migrar para a fossa ilíaca direita, aumentando a intensidade da dor. E no quadro clínico, a gente tem como sinais típicos uma anorexia, um paciente que vai falar que a comida não está caindo muito bem, que ele está com mal-estar, uma dor abdominal migratória. Lembra que eu falei na fisiopatologia? Essa dor de caráter inicialmente inespecífica, periumbilical, no epigástrio, que o paciente não sabe referir onde é que é, e depois, com o passar da doença, começa a ir migrando para a fossa ilíaca direita e se intensificando. E é essa dor abdominal migratória. A gente também pode ter um paciente com náuseas e vômitos. Febre é um sintoma mais tardio da doença. E a gente pode também ter diarreia e ter disúria. Mas os mais clássicos sintomas da doença são esses 4 que eu acabei de falar. Então, ilustrando uma situação, um paciente do sexo masculino com 27 anos se queixa de que não está conseguindo comer direito, que está com mal-estar, sentiu uma dor inicialmente inespecífica no abdômen e essa dor começou a ficar muito mais forte da fossa ilíaca direita. Ele refere náuseas e refere vômitos. Esse é um paciente típico com apendicite e ele pode ser encaminhado diretamente para a cirurgia. Os sinais clínicos são manobras no exame físico que a gente pode lançar a mão para ajudar a confirmar o diagnóstico. A gente tem o sinal de Bloomberg, o sinal de Rovsing, o sinal do Pessoas e o sinal do obturador. O sinal de Bloomberg eu acho que é o mais conhecido, é o mais falado. E antes de falar do sinal de Bloomberg, a gente precisa achar o ponto de McBurney. E esse ponto de McBurney é onde o apêndice vai estar. Ou seja, a gente vai traçar uma linha da cicatriz umbilical em direção à espinha ilíaca anterosuperior direita e vai dividir essa linha em 3 partes iguais. O terço proximal, o terço medial e o terço distal. O ponto médio entre o terço medial e o terço distal vai ser chamado de ponto de McBurney, que aqui ele está representado como o número 1. E aí a manobra vai ser o seguinte, a gente vai comprimir esse ponto de McBurney e vai fazer uma descompressão brusca. Quando o paciente relatar dor de maior intensidade dessa descompressão brusca no ponto de McBurney, a gente tem o sinal de Bloomberg positivo, ou seja, dor, a descompressão brusca no ponto de McBurney, sinal de Bloomberg positivo, sugestivo de apendicite. A gente também tem o sinal de Rovsing, que a gente vai fazer uma mobilização dos gases na fossa ilíaca esquerda, e a gente vai mobilizar esses gases de forma que eles vão no sentido retrógrado para a fossa ilíaca direita e acabem distendendo o seco. Lembra que eu falei na anatomia que o apêndice ele vai ter origem na parede posterior-medial do seco? Então, com a distensão desse seco, a gente tem uma irritação desse apêndice inflamado e o paciente vai sentir dor. No sinal do Pessoas, a gente vê o músculo Pessoas perto do apêndice inflamado e quando a gente pede para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo e fazer uma hiperextensão da perna direita, esse músculo Pessoas vai acabar entrando em contato com esse apêndice inflamado e o paciente vai referir dor também. No sinal do obturador, a gente pede para o paciente ficar em decúbito dorsal, faz uma flexão de perna direita e uma rotação interna de coxa direita. E aí, com essa rotação interna da coxa direita, a gente vai ter o músculo obturador interno entrando em contato com o apêndice inflamado, e aí esse paciente vai referir dor. O diagnóstico, eu já disse, a clínica é soberana, é feita por uma anamnese, um exame físico bem cuidadoso, bem detalhado. Lembra que eu falei? Quando a gente tem uma dor migratória da fossa ilíaca direita, náuseas e vômitos e anorexia, são sintomas chaves para a apendicite. Quando a gente tem os sinais clínicos,
sinal de Bloomberg, uma dor, a descompressão brusca no ponto de McBurney, sinal do Pessoa, sinal do Rovesing, sinal do obturador. Isso tudo vai ajudar a gente a fechar diagnóstico. Mas a gente também pode lançar mão da escala de Alvarado, é um outro método, é um score diagnóstico, que ele leva em consideração sintomas, sinais e achados laboratoriais. Os sintomas basicamente foram os que eu falei no quadro clínico: a dor migratória para a fossa ilíaca direita, náuseas e vômitos e anorexia. Nos sinais, a gente tem defesa na fossa ilíaca direita, uma descompressão dolorosa na fossa ilíaca direita e uma febre acima de 37,2 graus Celsius. Nos achados laboratoriais, quando a gente tem uma leucocitose e um desvio para a esquerda, tudo isso é pontuado e a gente pode chegar a uma pontuação de 0 a 10. Sendo que quando a gente tem uma pontuação de menor ou igual a 3, o diagnóstico de apendicite é descartado. Quando a gente tem uma pontuação entre 7 e 10, o diagnóstico de apendicite é feito e o paciente pode ir direto para a cirurgia. Só que quando o paciente está entre 4 e 6 na pontuação, a gente pode lançar a mão de exames complementares para ajudar o médico a definir o diagnóstico, sendo que esses exames complementares são uma forma de ajudar o médico e não são exames diagnósticos, eles vão ajudar a complementar. Sendo que esses exames complementares, eles são hemograma, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Lembrando que esses exames podem estar completamente normais e o paciente ter uma apendicite. Então, eles não são exames diagnósticos. O hemograma sugestivo de apendicite é quando a gente tem uma leucocitose, mas uma leucocitose não tão alta, entre 10 e 15 mil células, quando a gente pode ter um desvio à esquerda, uma neutrofilia, e quando a gente tem uma leucocitose maior que 20 mil células, ou seja, uma leucocitose muito alta, a gente pode sugerir uma gangrena ou uma perfuração nesse paciente. A ultrassonografia é sugestiva de apendicite quando o apêndice ele não é compressível, quando o examinador passa o transdutor na fossa ilíaca direita do paciente, ele refere uma dor, quando a gente tem maior que 6 milímetros de diâmetro desse apêndice, quando a gente pode também ver um apendiculito ou um fecalito obstruindo esse apêndice na ultrassonografia. A gente pode também ter a presença de líquido livre. Lembra, apendicite, a gente tem um edema, a gente tem uma inflamação, então é claro que a gente vai ter um líquido livre. E esse líquido livre com edema, ele vai ser representado nessa imagem em alvo, que ela é muito sugestiva de apendicite. Só que na ultrassonografia, a gente tem limitações, como os obesos não podem fazer, eles não são recomendados a fazer uma ultrassonografia. E aí a gente lança a mão da tomografia computadorizada. E ela é a mais comumente escolhida, ela não tem restrições e ela é mais sensível também do que a ultrassonografia, por exemplo. Ela é sugestiva de apendicite quando tem uma distensão do apêndice maior que 6 milímetros, quando essa parede do apêndice ela fica espessada, a gente pode observar também uma densificação da gordura e também um sinal que pode sugerir apendicite é o sinal da ponta da seta, que a gente pode ver nessa imagem um apêndice muito maior, edemaciado, inflamado, do que se for comparado a essa imagem em que o apêndice está normal, com o diâmetro normal, não está aumentado, nem edemaciado e nem inflamado. O tratamento é essencialmente cirúrgico e imediatamente após o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico, lembra que eu falei no início, tem que ser o mais precoce possível, porque quanto mais precoce, menor são os riscos de complicações. Então, o paciente recebe o diagnóstico de apendicite e já vai direto para o centro cirúrgico. E essa cirurgia ela pode ser feita por apendicectomia aberta ou por uma videolaparoscopia. Sendo que na apendicectomia aberta, ela é uma cirurgia muito mais invasiva, ela tem maiores riscos de infecções e o paciente demora muito mais para se recuperar, se comparado à videolaparoscopia, que ela é muito menos invasiva, tem menos casos de infecção e ela tem uma recuperação muito mais rápida. Por isso que, ultimamente, os médicos, os cirurgiões, eles têm optado pela videolaparoscopia mesmo. Resumindo tudo que eu falei, a minha explicação, a apendicite é uma das maiores causas cirúrgicas de abdômen agudo. Ela é muito frequente, principalmente nas urgências. Ela vai acometer adultos jovens de sexo masculino, principalmente entre 20 e 30 anos.
E lembra que a anatomia é propícia, ele é um tubinho que tem um fundo cego. Então é muito fácil alguma coisa obstruir, como um fecalito obstruir a sua luz. E aí, um fecalito obstruindo a sua luz, a gente vai ter uma distensão. Uma distensão vai gerar um aumento de pressão, e esse aumento de pressão vai ser tão grande que vai diminuir a vascularização do órgão, causando pontos de isquemia, pontos de gangrena e até mesmo causar uma perfuração do apêndice, que já é uma situação mais complicada. O exame físico e uma anamnese são muito importantes para o diagnóstico, e no exame físico a gente tem sinais que podem definir imediatamente o diagnóstico, que a gente tem o sinal de Bloomberg, que é o sinal de Bloomberg positivo, é a descompressão no ponto de McBurney, e essa descompressão ela é dolorosa. Quando a gente tem o sinal do Psoas, o sinal de Rovsing e o sinal do obturador. Os exames complementares, o médico ele pode lançar mão quando ele não está muito certo do diagnóstico de apendicite do paciente. Lembra na escala de Ovarado, quando o paciente está entre 4 e 6 na pontuação, aí sim o médico pode lançar mão dos exames complementares, como o hemograma, a ultrassonografia e a tomografia computadorizada. Sendo que a tomografia computadorizada é a mais utilizada, e esses exames complementares sozinhos, eles não dão diagnóstico, eles vão ajudar a fechar o diagnóstico. E o tratamento dessa doença é essencialmente clínico, ou feito por videolaparoscopia ou por apendicectomia aberta. Bem, chegamos ao final da aula. Muito obrigada por terem assistido até aqui e continuem assistindo às outras aulas do CPA.